Gravando. Capo. Vai, menino, seja só você. Ponto D está de volta com o vídeo prometido. Bom, pessoal, estamos aqui com o primeiro vídeo da série Papos Hot que Estão. Bom, nesse primeiro vídeo da série, iremos falar sobre 8 perguntas de um outro conceito. Assim, tem mais perguntas, mas irá ter mais vídeos falando sobre perguntas, mas esse será sobre 8. E teremos conosco o Júnior, que tá aqui do lado. Ele não quer aparecer. Aparece aí, Júnior. Oi, eu. Já tirou ele. Então, iremos para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava pergunta. E agora vamos para a primeira pergunta. Agora que eu sou um novo convertido, o que vai acontecer comigo? Bom, novo convertido, o que acontecerá com você é que, a partir de agora, você começará a viver uma nova vida, onde os seus hábitos, seus costumes, serão totalmente transformados de acordo com a sua escolha, na vida que você decidiu escolher agora, e o quanto você abrir o seu coração para o Senhor, é o quanto Ele vai transformar em todas as áreas da sua vida, nos seus hábitos, nos seus costumes, no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar as pessoas, no seu jeito de andar, no seu sentir, no seu pensar, no seu ver. E será uma obra contínua até o dia em que o Senhor voltará. Como na palavra dele está escrito, a obra que ele começou na nossa vida, ele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que vai acontecer com você é um processo de transformação, de morte para o mundo e de nascimento para Cristo. Segunda pergunta. Bom, agora que eu sou um novo convertido, eu queria saber como eu posso me tornar um cristão forte e maduro. Bom, novo convertido, eu tenho 2 conselhos a lhe dar para que você se torne um cristão forte e maduro. De acordo com Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz lá que, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, primeiramente, para que a gente se torne forte, a gente tem que estar unido com o Senhor. Então esse é o primeiro passo que você já deu. Creu e o recebeu. Então agora, quanto mais você está unido com Ele, quanto mais você está ligado a Ele, é que você vai ser mais fortalecido nele. E em Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então todas as coisas você vai poder na força dele. Antigamente você fazia na sua força, você ia pela sua capacidade e inteligência, mas agora você escolheu depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança nele. Então agora faça isso com toda a sua fé, com toda a sua crença, com toda a sua convicção e certeza, somente na força do Senhor. E para que você se torne um cristão maduro, a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, ou seja, transformar-se, pelos maus desejos de outrora, quer dizer, de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, de acordo com essa palavra, com o seu coração, com a sua dedicação a aplicar essa palavra na sua vida e consolidar ela no seu dia a dia, a praticando, você vai se tornar mais maduro no Senhor. Terceira pergunta. Agora que eu sou um novo convertido, o que Deus espera de mim? Bom, de acordo com a palavra, lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte: antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus
fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. E aí agora, o que Deus espera de você. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, como está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, que fala que Jesus é o nosso alicerce. Então, mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. O que Deus espera de você é que você faça isso. Quarta pergunta. Tantas pessoas falam sobre o Espírito Santo, sobre ser batizado. E isso me gerou uma pergunta. Agora eu quero saber, como eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Bom, o batismo com o Espírito Santo, em nenhum momento na palavra de Deus diz que tem que ser assim. Ou seja, tem uma regra, né? Que você tem que fazer coisas para você poder ser batizado com o Espírito Santo, de acordo com regras. O primeiro passo é esse, o segundo é esse, o segundo... Não, a palavra de Deus, ela não diz isso. Até algumas igrejas podem impor isso, mas o que a gente realmente tem que acreditar e seguir é no que a palavra de Deus diz. Então eu vou estar lendo aqui alguns versículos remetente a essa pergunta, né? De como você, o novo convertido, recebeu o batismo com o Espírito Santo. A primeira palavra é Marcos, capítulo 11, 24. Está escrito: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, essa palavra ela se remete a ter uma atitude de fé. Então, não digo um dos passos, mas uma das atitudes que você deve ter é fé, para quando você querer receber o batismo com o Espírito Santo e você está o buscando. Você ter fé, porque como Jesus ele disse, tudo que a gente pedir e a gente crê que a gente já recebeu, assim vai acontecer. Você não deve pedir e ficar com aquela dúvida, com aquele receio, porque lá em Tiago a palavra do Senhor diz que a pessoa que faz isso, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, ou seja, que pede algo a ele com dúvida. Então, de acordo com essa palavra, peça com fé. A segunda palavra se encontra lá em João, capítulo 7, no versículo 37 e 38, que diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse rio de água viva que vai fluir do nosso interior é o Espírito Santo, que logo a seguir as Escrituras relatam que Jesus estava falando do Espírito Santo, mas que muitas pessoas não entenderam quando Jesus ele falou assim. Então, de acordo com essa palavra, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, se você quer, busque que você vai encontrar. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o primeiro passo, quer dizer, de acordo com essa palavra, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, se você quer, busque que você vai receber. E segundo, é você crer. Que Jesus disse que aquele que crer nele, de acordo com, como diz as Escrituras, do interior dessa pessoa vai fluir rios de águas vivas. A terceira palavra é que se encontra lá em Atos, capítulo 5, versículo 32, que diz assim: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concede aos que lhe obedecem. Então, uma das coisas que você tem que fazer para receber o Espírito Santo é obedecer a Deus. E por último, é Romanos capítulo 5, versículo 4. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Então, persevere naquelas 3 palavras
que com toda certeza no seu coração, firmado na palavra e em prática aquelas três, e juntamente com essa, que é de você perseverar, você receberá o Espírito Santo. Quinta pergunta. Agora eu sou nosso consentido. Isso significa que eu tento andar pelo nosso caminho, fazer as coisas diferentes. Então, qual deverá ser a minha conduta? Bom novo convertido, agora que você iniciou essa nova vida no Senhor, que você aceitou o chamado dele, a partir de agora a sua conduta está tão somente baseada a viver de acordo com a palavra de Deus, no seu ver, no seu pensar, no seu falar e no seu viver. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 está escrito: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa palavra, ela se detém em relação à intenção do nosso coração, dos nossos pensamentos ao olhar para alguém ou para alguma coisa. Então Jesus ele estava dizendo que se a intenção do nosso olhar ela fosse uma intenção boa, nós espiritualmente estaríamos iluminados, cheios de luz. Mas se a nossa intenção ela fosse uma intenção ruim, se for uma intenção ruim, o nosso corpo ele vai estar todo em trevas, ou seja, a nossa vida espiritualmente. E se a gente acha que a nossa vida espiritual está cheia de luz, quando na verdade é trevas, quando a gente se engana na intenção do nosso olhar, então essas são tremendas trevas. A próxima palavra é Efésios capítulo 4, versículo 29. E nessa palavra está escrito o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então essa palavra ela se detém em relação à linguagem, que agora você vai ter que ter. Antigamente você falava palavrão, antigamente você falava mentira, tinha boca suja, na arrogância, na ignorância. Mas agora, a partir da sua decisão, desse novo início de vida, as palavras que têm que sair da sua boca têm que ser somente palavras para edificar os outros, como aqui está escrito, para transmitir graça, ou seja, para fazer favor. Edificar é construir. Então é para construir os outros em Jesus e fazer o favor que eles estão precisando nas suas palavras, de ouvir as palavras necessárias. E no início do versículo diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavras sujas, mas unicamente a que for boa para edificar os outros e transmitir graça aos que a ouvem. E a terceira palavra é de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que está escrito o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aqui eu não tenho do que explicar nada, né? A própria palavra de Deus, ela já disse tudo. E por último, Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, não façam o que fazem as pessoas deste mundo. Jesus, ele disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus disse: como eu estou no mundo, mas não sou, assim também eles estão, mas não são. Então, a sua conduta e a nossa conduta também tem que ser de como filhos de Deus que agora somos, cristãos, peregrinos, forasteiros neste mundo,
Ed não tem nada a ver com esse sistema. Não que a gente não vá participar da praia, da natureza, do que Deus criou, mas é do sistema que o maligno rege para condicionar a nossa conduta a viver de uma forma perdida, de uma forma cega e ilusória. Então, você, novo convertido, não se amolde mais aos padrões desse mundo em como você era amoldado, na sua maneira de falar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de pensar, de raciocinar, falar, fazer com as pessoas. Agora faça o seguinte, ó. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, agora dentro aí da sua mente existem novos pensamentos, você está com novas ideias em relação a isso, em relação àquilo, tem perguntas disso, tem dúvidas daquilo. Então, de acordo com a palavra de Deus, uma renovação que o Senhor está fazendo na sua mente, é que você agora tem que se basear na palavra de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, corta a ligação desse mundo, porque se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que fazer essas duas coisas. Primeiro é não viver como vivem as pessoas deste mundo, e segundo é deixar que Deus ele faça uma mudança completa na sua mente. Porque só aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sexta pergunta. Muitas pessoas, ao fim do culto, diz que ouvir a voz de Deus. Mas por que eu não ouvi? O que eu tenho que fazer para poder ouvir a voz de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está, da nossa parte, na busca por Ele, o primeiro lugar onde nós vamos ouvir a voz de Deus. O segundo lugar onde ouvimos a voz de Deus é nas nossas orações. Através da nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus, você vai ouvir a voz dele. Você vai conseguir ouvir. Muitas pessoas elas podem dizer que ouviram claramente, nitidamente, assim como você está ouvindo a minha voz agora, a voz de Deus. Outras vão dizer que foi na sua consciência, outras que foi no seu coração, uma confirmação e uma certeza que veio sobre o seu coração, uma paz, né? Que a pessoa estava triste, aí Deus falou com essa pessoa e aliviou o coração dela e trouxe paz. Aí Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, não ouvi assim como você está ouvindo agora, no ato em que Deus ele tenha feito. Mas o que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 12, é o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De acordo com essa palavra de Deus, nós conseguimos, você vai conseguir. Você vai poder ouvir a voz de Deus quando você buscá-lo de todo o coração, porque ele vai se deixar ser achado. A palavra de Deus está bem clara aqui. Deus ele vai se deixar ser achado por você quando você o buscá-lo de todo o seu coração. De acordo com a vontade dele, pode ser que ele fale com você ali nitidamente, claramente você vai ouvir a voz de Deus, como no início da minha conversão eu ouvi, ou pela palavra dele aqui, você vai escutar. Sétima pergunta. Agora que eu sou um novo convertido, eu queria saber como eu posso deixar os meus vícios. Vícios é um grande problema na vida de qualquer pessoa. E na sua vida foi um grande problema, mas que agora, depois dessa decisão, eu falo até assim, nesse tom, porque é uma coisa muito séria a ser falada, porque quando não se tem a força de vontade de se libertar, quando você não busca ajuda, quando você não quer, então você não abandona, você não deixa. Você pode evitar, mas realmente arrancar pela raiz da sua vida, quando você não quer, quando você não busca ajuda, fica difícil. Fica muito complicado, isso só tem a tendência de cada vez mais afundar você. Mas
A palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo. E lá em Gálatas, no capítulo 5, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, Cristo libertou você para a liberdade, mas não foi para você estar livre, para você dar ocasião à carne, como na palavra também diz, para você fazer o que você quiser. Essa liberdade foi do poder das trevas, foi do poder que o diabo tinha sobre a sua vida. Jesus acabou. Jesus, ele quebrou as correntes do inferno, tirou você das cadeias do inimigo e trouxe você para a liberdade dele. Então você é livre em Jesus. Então, ser livre em Jesus, existem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer. Quando você antigamente estava no mundo, você achava que você era totalmente livre e fazia o que você bem achava que era certo, o que queria, o que dava na telha. Só que na verdade não, você estava preso, escravizado e que somente seguia o curso do príncipe da potestade do ar, que é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como está em Efésios 2. Então, estar livre em Jesus é viver a liberdade dele. E viver a liberdade de Jesus não tem mais nada a ver com a escravidão do diabo. Porque a própria palavra de Deus, ela está dizendo: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, nessa liberdade que Jesus lhe deu, na força dele, que libertou você, que capacitou você, que ajudou você, aconselhou você, pôs pessoas na sua vida e está fazendo tudo isso, é para você sair. E você, se você já saiu, é para você sair, se você ainda também não saiu, e não voltar mais. Você pode ser livre do vício, fazendo o que a palavra de Deus diz. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você é um novo convertido, pode fazer uma semana, um mês, 2, 3. Então, se você já foi livre durante... você que é um novo convertido há meses, permaneça, como a palavra de Deus está dizendo. Firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E você que está agora há uma semana ou há 2, busque essa liberdade no Senhor, na força dele, que tudo você pode em Cristo que te fortalece. E quando Jesus ele libertar você, colocando pessoas na sua vida para lhe ajudar, porque principalmente não só é da parte do Senhor, mas é principalmente da sua parte. É você querer buscar ajuda, é você querer ser liberto, é você querer parar e cancelar isso na sua vida, porque a liberdade já está em Jesus. Só você chegar até ele e ele vai chegar até você. Já está tudo feito, cara. Ele disse está consumado, então está tudo feito. Oitava pergunta. Agora que eu me tornei um novo convertido, eu posso ter amigos do mundo? Amizade? Bom, a amizade, ela é uma coisa fundamental na nossa vida. Analise comigo, primeiramente, Deus. Segundo, a família. E terceiro, os amigos. Então, no meu entender, assim, eu fundamento uma parte da minha vida, um sentido dela em relação a isso. Que em primeiro lugar vem Deus, em segundo vem a família e em terceiro lugar vem as amizades. A amizade, ela tem um poder de influência muito grande sobre a nossa vida. E principalmente quando a pessoa ela não tem a sua própria força de pensamento. Ela sempre vai pela cabeça das outras pessoas. A palavra de Deus ela é bem clara em falar sobre as amizades. E eu quero deixar uma palavra que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A palavra de Deus diz assim: não se enganem, as más amizades corrompem os bons costumes, destrói os bons costumes.
E em outras partes da palavra de Deus, como por exemplo no livro de Provérbios, que é um livro que fala muito sobre as amizades, tá lá escrito falando o que é que um amigo faz, falando sobre a gente não andar com um tipo de gente assim. Tem um vídeo lá no meu canal que, se vocês puderem dar um pulinho lá, vocês vão ver, falando sobre essa questão das amizades. Então, você pode falar com essas pessoas, conversar, você não vai deixar de falar com elas, você não vai desprezá-las, ignorá-las, se afastar delas. Mas o que você não vai ter é a amizade, ou seja, de ter parte com aquela pessoa, porque o amigo realmente, quando a gente tem amizade com alguém, a gente tem parte com a vida daquela pessoa. Então, ter parte com alguém, agora que você é um novo convertido, tem que ser com pessoas que também são cristãos. Porque se for assim, se não for assim, a sua conduta, ela vai estar, ora, sendo mudada pelo Senhor, e você vai estar se inclinando para o Espírito, mas ainda com as amizades do mundo, você vai estar sendo influenciado e levado a fazer as coisas que essas más amizades que são do mundo, que eram da sua vida velha, vão estar influenciando você a fazer. E aí isso vai estar dividindo você e afastando você dessa nova vida que você está vivendo e diminuindo cada vez mais, abaixando você na vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Então, não despreze essas pessoas, não se afaste delas, continue falando com elas, aproveite as oportunidades e evangelize. Mas a grande questão é que você não tenha a amizade, ou seja, parte da sua vida na vida dela, e não permita que a vida dela tenha parte com a sua vida, que você não faça as mesmas coisas que ela faz. Bom, é isso. Esse foi o vídeo dessa semana. Bom, cada semana terá um vídeo. Me desculpa eu não ter falado logo, mas é isso. Cada semana terá um vídeo. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você tem alguma pergunta relacionada a essas tal, mesmo que não tenha, mas se gostou, deixe o seu like. No seu conceito tem muitas perguntas, não são só 8, mas essas são, digamos, as principais 8 perguntas pela pesquisa que você espera aí. Mas teremos mais vídeos relacionados a perguntas e teremos outros temas. Então, para isso, se você quer receber mais conteúdos de Deus, se inscreva aqui no canal, o nome vermelhinho aqui embaixo, ou aqui em cima também. Se inscreva aí. Fique com Deus. E o Israel aparece aqui rapidinho. E ele tá aqui, o canal dele, vou deixar aqui na descrição. Aí embaixo. Na descrição, como já disse. Se vocês forem ir lá no canal dele, tem conteúdos também. Se vocês não gostar, mas antes, deixe seu like, se inscreva. Comente o que você quer ver aqui no canal também. E é isso. Fique com Deus e até a próxima semana.